tarde a todas e todos. Boa tarde, professora Cassie. Boa tarde, professora Bibiana. Em nome do Centro de Documentação e Memória, agradeço a presença de vocês nesta mesa virtual. O debate CEDEM deste dia 15 de maio aborda a questão da sociabilidade e da subjetividade da trabalhadora doméstica. Este evento é uma homenagem do Centro de Documentação e Memória para todas as trabalhadoras, cujo dia foi comemorado em 27 de abril. Lembrando que o debate CEDEM é uma ação de extensão da universidade que busca contribuir com informações sobre temas socialmente relevantes. As duas expositoras de hoje realizam estudos sobre o tema em questão. Cassie Ossi é brasilianista, professora na Universidade de Bucknell, Estados Unidos, é especialista em História da América Latina, da diáspora africana e do Brasil moderno. Seu projeto atual se concentra nos significados da mobilidade social, desenvolvimento e estética determinados pelos negros na São Paulo do final do século XX. Cassie também aborda neste debate os arquivos brasileiros que salvaguardam histórias de trabalhadoras. O CEDEM é um dos acervos pesquisados por ela. Bibiana Conceição Rezende é licenciada e bacharelada em Geografia pela Universidade Estadual Paulista. É mestra pela mesma instituição. Leciona Geografia na rede privada. Sua pesquisa de mestrado é intitulada Território Doméstico, Subjetividades e Objetividades da Trabalhadora Doméstica no Mundo do Trabalho. Bem, agora podemos começar com a professora Cassie. Por favor, professora Cassie. Muito obrigada, Janir, para o convite. Eu estou muito feliz para estar aqui com vocês, inclusive a Bibiana. E, certo, eu vou compartilhar meus slides agora. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz para estar aqui. E eu vou falar sobre a minha pesquisa atual, que é uma história das trabalhadoras domésticas negras do Brasil no século XX. Uma coisa que eu quero falar é sobre as noções, as ideias predeterminadas que eu enfrento quando eu entro no arquivo. Não CEDEM, com certeza, mas outros arquivos. Porque quando eu falo pelo arquivista, eu quero investigar as histórias das mulheres negras no século XX. Então, pós-abolição. Muitas vezes eu consigo as respostas seguintes. Não existia foco nas mulheres negras nesse jornal. Vai pesquisar a história da escravidão, sociologia, para entender essa coisa das mulheres negras. Simplesmente é impossível. Eu consegui essa resposta quando eu entrei no arquivo de um jornal 5 anos atrás. E a minha resposta foi o seguinte. Crying. E uma resposta da raiva e outras coisas. Porque eu acho com minha posicionalidade como do exterior, brasilianista, mas também mulher negra, certo? Eu estava me sentindo, eu preciso talvez mudar o meu foco. Então, eu precisava fazer uma coisa de conciliatória.
pensando do, sei lá, Barack Obama e isso. Mas eu vinha de uma tradição de outras mulheres negras na disciplina da história, e nosso trabalho é para fazer a coisa impossível possível. Então, nos Estados Unidos, eu penso dessa, como eu posso dizer, posicionalidade que às vezes é entendido como arrogância, sabe? Mas não é arrogância, é uma posicionalidade da força, sabe? Então, nos Estados Unidos, eu penso num rapper chamado Trina, que fala que I'm a bad bitch. Com vocês, eu penso de Tati Quebrar Barraco, só falta. Então, é isso. Mas é claro que na área da pesquisa da história das mulheres negras, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, que a gente tem essa questão de é mesmo que as mulheres negras não existem fora da época da escravidão, ou elas são escondidas à vista. Então, isso me lembra do caso da figura da tia Anastácia. Vocês conhecem ela muito bem por causa dos livros do Monteiro Lobato, mas agora pesquisadores em Brasil, inclusive uma colega minha, Thaís Machado de Santana, que tia Anastácia não é uma ficção e não ficção, porque a gente está olhando para essa figura, ela é uma mulher gorda, ela tem essa coberta do cabelo, ela tem essa, sei lá, às vezes as crianças no livro chamam ela como uma pessoa, sei lá, não sofisticada, sabe? Mas a gente tem evidência da Anastácia verdadeira, que era uma mulher verdadeira, ama de leite, que cuidava dos filhos do Monteiro Lobato. E em contraste com a tia Anastácia, ela era uma mulher negra, magra, velha, e ela parece menos, sei lá, menos animada e mais silenciosa, sabe? E o Monteiro Lobato escreveu sobre ela nas cartas dele, onde ele fala aqui: o Peralta é o do Edgar. Põe-me doido e é escandalosamente protegido pelo mãe e a tia Anastácia. A preta que eu trouxe de Areias e o pega desde pequenininho. Excelente preta, como um marido mais preto ainda, do nome Esaú. E existe essas fotos da Anastácia no arquivo do Monteiro Lobato. Inclusive, essa foto aqui na fazenda do Monteiro Lobato. Então, aqui é a esposa do Monteiro Lobato, Maria Pureza. Tem Anastácia aqui no baixo direita, com Edgar e os outros filhos. E uma mulher, uma menina negra na janela, que a gente não tem
evidência do nome, o lugar, o origens dela, mas ela está aqui. E essa foto me ficou susta, porque é uma foto chocante, porque essa tia Nastácia é bem diferente que do Anastácia dos livros. Não é a mesma mulher, mas o Monteiro Lobato com narrador e narrador com, sei lá, poder, ele tinha o poder para narrar a vida da tia Anastácia sem a gente conhecer ela, sabe? E isso é o poder do arquivo e o poder do narrador tradicional. E eu quero falar sobre essa questão do narrador porque é importante. Por exemplo, tem essa frase que eu pego da Cristina Ferreira Pinto, que é pesquisadora da literatura brasileira e o papel de gênero. Ela fala: a voz dominante ideológico pertence tradicionalmente ao homem branco heterossexual da elite. Ele é um ventríloco. O corpo é do outro, mas a voz é sua. Ou seja, quando a gente enfrenta fontes primárias que tem a questão com trabalhadoras domésticas, inclusive domésticas negras, tem essa coisa do ventríloco, que a gente está vendo essas fontes com a presença do ventríloco em plena vista. Por exemplo, eu achei nesse arquivo do jornal que a arquivista me contou: a gente não tem nada sobre mulheres negras domésticas. Muitos artigos, destaques sobre a guerra entre patroa e empregada. E aqui isso é da década 60. Fala aqui: a guerreirinha, patroa e empregada há de existir sempre. Então, não é a verdade que essa questão das empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas negras, não importava ninguém. Importava ao longo do século XX. Então, existe uma ironia. Licença. Uma ironia. E a Monteiro Lobato, no livro Histórias de Tia Anastácia, ela escreve: as negras velhas, diz Pedrinho, são sempre muito sabidas. Mamãe conta de uma que era uma verdadeira dicionário de histórias folclóricas, uma de nome Esméria, que foi escrava de meu avô. Todas as noites ela sentava-se na varanda e desafia histórias e mais histórias. Quem sabe se tia Anastácia não é uma segunda Esméria? E para mim, eu quero quebrar essa coisa do ventríloco narrador tradicional, porque é importante lembrar que nossa perspectiva da trabalhadora doméstica vem desse grupo de elites da classe média, classe alta, pessoas brancas, e
essa perspectiva esconde as sociabilidades, as subjetividades dessas mulheres. Então, como a gente pode quebrar esse controle? Então, sim, essas negras velhas têm muito para nos contar, mas a gente está ouvindo delas. Então, eu tenho esse termo, gramáticas subversivas, ou seja, é um método do análise histórico e plural por articular e focar nas sociabilidades e subjetividades das mulheres negras do século XX. E a gente está no momento da renascença. Não essa renascença da Beyoncé, mas renascença na disciplina da história da literatura das mulheres negras, das trabalhadoras domésticas. E essas obras nos mostram um jeito para enfrentar essa questão de onde são as fontes primárias. Por exemplo, é tradicional para os historiadores para pensar, a gente precisa ler os textos, mas muitas mulheres negras no século XX não eram analfabetadas, eu acho que é a palavra em português. Então, a gente precisa pensar de alternativas para iluminar as vozes delas. Por exemplo, tem essa acervo muito rico na PUC São Paulo e na Universidade de São Paulo, chamado A Memória da Escravidão nas Famílias Negras no Estado de São Paulo. E tinha um time, o grupo coletivo de pesquisadores em 1988 que querem recuperar a memória da escravidão para comemorar o centenário da abolição da escravidão, que passou 2 dias atrás. Mas eles tinham a ideia que todo mundo, e também por causa do impacto da obra de pessoas como Florestan Fernandes, que essas famílias têm essa herança da escravidão dentro da família, da estrutura da família. Então, essas famílias vão falar sobre isso. Não tantas pessoas falaram. Não tantos. A maioria que eram empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, falavam sobre o trabalho, as famílias, o cotidiano, rotina cotidiano e outras coisas. Mas eu quase nunca decidi para passar para isso, para não olhar nessa fonte, porque eu pensava, eu não trabalho com a escravidão, então isso não tem nada de a ver comigo, mas eu precisava mudar a minha ideia sobre a potencialidade dessa fonte. A literatura de testemunho, que a gente vai falar sobre muito breve, mídia visual, acervos particulares e acervos comuns, porque, de novo, as mulheres negras são escondidas à vista. Bem,
Ok, eu vou passar para Lenier Carvalho, que é exemplo disso de uma fonte alternativa em relação com o testemunho. Ela tem vários volumes em que ela faz testemunha sobre a vida dela, inclusive a luta que me fez crescer. E dentro desse volume, ela fala sobre durante a ditadura militar, que ela foi perseguida por causa da militância com o JOC, Juventude Operária Católica, mas também porque, no caso do Pernambuco, essa militância dentro o meio das trabalhadoras domésticas era muito da destaque do dia a dia, inclusive com a hierarquia e os poderes na política local. Então, ela fala: nenhuma outra doméstica foi presa. Só as que participavam desse movimento e também eram permanentes. Retornei ao antigo emprego, mas a relação com as patroas já não era a mesma. Os 2 anos e meio de JOC me ajudaram a ter uma outra atitude. E ela continua: eu deixei de achar que o sofrimento que a gente passava como empregada era uma coisa de Deus. Descobri que Deus não queria aquilo e que ele tinha um valor. Então, a gente está entrando uma perspectiva dela, na voz dela, sem a mediação do ventríloco, o narrador tradicional, mas é a sua voz. E essa coisa, esta testemunha, não existe num arquivo tradicional, mas a gente pode incorporar dessa texto como fonte, porque ela explica a trajetória dela na inteira. E tem outros exemplos, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, a famosa Laudolina de Campos Melo, sabe? Uma coisa outra que a gente precisa fazer atenção é as palavras-chave que a gente decida para usar. Por exemplo, é muito difícil para mim para fazer, sei lá, mulheres negras num arquivo digital como minha palavra-chave. Não vai funcionar. É muito difícil e a gente pode conversar sobre isso mais na tarde. Mas se ele entra as palavras-chave seguintes: dona de casa, patrão, situação das domésticas, encontro das domésticas, sindicalização das empregadas domésticas, clube social das empregadas domésticas. Na minha busca, ele vai receber um retorno muito rico, com muitos resultados sobre essa questão das trabalhadoras domésticas e as perspectivas delas. Então, esse momento que eu tinha no arquivo daquele jornal, daquela arquivista, ela tinha a perspectiva do ventríloco, mas eu desenvolvi e outros dos meus colegas na área
da história das mulheres negras, a gente inventa métodos para enfrentar os desafios que a gente tem em respeito com essa história. Então, eu quero concluir com as palavras da minha amiga e colega Fernanda Oliveira, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela nos lembra esse fato. Para a gente fazer uma história preta, a gente precisa necessariamente se imaginar com epistemes outras que durante muito tempo estiveram apartadas e isoladas da universidade. Mas elas não estiveram completamente ausentes. E aí está o nosso trabalho, buscar isso para dialogar. Eu quero concluir com isso porque eu acho que as palavras delas são perfeitas. Para fazer uma história preta e uma história das mulheres negras fora a vista da escravidão, a gente precisa desenvolver e usar epistemes outras que pode centrar as vidas, os jeitos de ser, os hábitos dessas mulheres negras, porque o arquivo tem limites para, inclusive, saber ou reconhecer elas como seres humanos. Então, com essas outras epistemes, a gente pode ter não só uma história preta mais completa, mas uma história brasileira mais completa. Muito obrigada. Obrigada, Cassie, pelas palavras, pela apresentação, muito boa, muito importante, pela puxada de orelha nos arquivos, nas palavras-chave dos arquivos, usadas pelos arquivos, para nominar a história das mulheres negras. Mas depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso. Vamos ouvir a Bibiana Rezende sobre a pesquisa dela. Boa tarde. Parabéns, Cassie, muito obrigada. Queria falar primeiro que é um prazer estar aqui. Eu vou falar sobre a minha pesquisa de mestrado, que eu desenvolvi durante os anos de 2018 até 2021. Confessar que eu estou bem distante do debate já faz alguns anos, então desde que eu finalizei o debate, eu me afastei, me dediquei só para lecionar mesmo, a maternidade. Então, há muito tempo que eu não participo de um momento como esse, não tenho reabastecido as minhas baterias no diálogo acadêmico e principalmente no diálogo sobre o trabalho doméstico. Bom, então eu vou falar sobre a minha pesquisa, mas primeiro eu gostaria de falar um pouquinho de como surge essa pesquisa, né? Essa pesquisa surge para mim como uma grande necessidade pessoal, porque sou filha de trabalhadora doméstica, minhas tias trabalhadoras domésticas, então essa foi a minha... Estive inserida nessa realidade durante muito tempo. E vem esse desejo de entender essas questões mais profundamente. Enquanto geógrafa, entender como que esse trabalho doméstico ele se relaciona com o espaço geográfico, né? Então, a minha pesquisa ela foi feita sob o olhar com o conceito central da geografia do trabalho, né? Então, nós consideramos o trabalho uma questão central na produção do espaço geográfico. Então, o espaço geográfico ele é produzido, antes de mais nada, através do trabalho, porque o trabalho é toda aquela força humana que é empenhada para transformar e modificar o estado natural de determinada coisa. Então, esse trabalho, ele que forma esse espaço geográfico. Mas qual trabalho que é esse?
né? Então, quando a gente começa a observar que o trabalho que forma o espaço geográfico é o trabalho considerado o trabalho produtivo, aquele trabalho que gera, depois, para o capitalismo, né, é um trabalho que gera valor, é um trabalho que gera mais-valia, é um trabalho que gera aí capital. E nisso a gente pensa no trabalho das mulheres, né? Esse trabalho que é considerado trabalho reprodutivo. Ele não é um trabalho produtivo, ele é um trabalho reprodutivo. Ele não é produtivo porque ele não está produzindo um produto, ele não está gerando valor, ele não está gerando capital. Mas sim, ele é reproduzido e ele é refeito todos os dias, digamos assim, né? E aí eu trago essa discussão inicial para o meu trabalho. Pensar que não seria, então, esse trabalho que, de fato, produz o espaço geográfico, uma vez que o espaço geográfico ele é produzido por pessoas, e esse trabalho reprodutivo que garante a existência e a continuidade desses seres humanos, dessas pessoas que trabalham. Então, eu começo a discussão a partir dessa indagação, que o trabalho reprodutivo, ele é um trabalho produtivo também. Ele é um trabalho que produz seres humanos e que, para além de produzir seres humanos, ele produz as condições materiais para esses seres humanos se desenvolverem e reproduzirem seus trabalhos. E, assim, produzir o espaço geográfico. E quem que está por trás dessa produção, né, dessa reprodução humana? A mulher, a figura da mulher. Então, a figura da mulher, eu coloco ela como central ali, nessa produção do espaço geográfico, e começo a pensar nesse trabalho doméstico, considerado como trabalho doméstico. Então, trabalho reprodutivo e trabalho doméstico, eles aparecem ali como sendo sinônimos, né? O trabalho reprodutivo, ele é realizado nesse espaço doméstico, né? Por mulheres no espaço doméstico. Então, a gente começa a falar de um trabalho e uma discussão que ela tem uma tríade aí. Então, quando a gente fala de trabalho doméstico, não dá para ignorar a tríade que vai embasar ele, que é classe, gênero e raça. E quando a gente fala de trabalho doméstico, nós estamos falando de uma classe social muito específica que realiza esse trabalho doméstico. Nós estamos falando de um gênero muito específico que realiza esse trabalho doméstico e uma raça muito específica nesse trabalho doméstico. Sobretudo quando a gente fala de Brasil. Então, um país que tem o racismo como estrutura, né, tudo que a gente conhece enquanto sociedade brasileira é construída sobre essa estrutura racista, não tem como a gente desconsiderar essa base e essa estrutura para a nossa discussão. Então, o trabalho doméstico, ele vem com essa embasado aí com as raízes nesse período da escravidão, e aí a gente faz essa discussão, né? Fala, gente, eu e meu orientador fizemos essa discussão sobre as raízes escravocratas desse trabalho doméstico, relacionando e percebendo como essas raízes ainda estão muito entrelaçadas nessa subjetividade do ser trabalhador, principalmente na situação que é colocada a elas de subserviência. Então, a gente pega aí o trabalho doméstico e a maneira como ele é realizado, sobretudo quando a gente fala de um trabalho doméstico remunerado, ela tem aí muitas relações de subserviência, relações subjetivas que se entrelaçam aí, que fica muito difícil de saber o que é relação trabalhista, o que é uma relação muito pessoal, emocional. Então, a gente tem autoras que vão trabalhar muito com essa subjetividade e essa ambiguidade do ser trabalhadora doméstica. Então, a gente faz esse trabalho. E diferenciar, né, o que é um trabalho doméstico remunerado do não remunerado. Então, a gente começa fazendo essa leitura geral, e depois a gente começa a ir para essa leitura mesmo do trabalho doméstico de forma remunerada, certo? Então, a gente realiza a nossa pesquisa no momento de pandemia, né? Então, a pandemia, ela foi, assim, um obstáculo na realização da pesquisa, porque ela dificultou muitas coisas, né? O acesso, então, trabalhos de campo que estavam previstos para serem realizados, conversas, rodas de conversa, grupos de debate
com as trabalhadoras domésticas foi impossibilitado de ser realizado por conta da pandemia, restringiu muito a quantidade de entrevistas que foi possível de fazer, porém ela deu aí um elemento muito rico, porque o trabalho doméstico ele foi um dos principais afetados, e na verdade um dos primeiros afetados pela pandemia, né, pela Covid. Então, eu coloco aí também no trabalho que a pandemia ela escancarou tanto a necessidade do trabalho reprodutivo quanto a fragilidade desse trabalho. A necessidade, porque enquanto todos estavam reclusos na sua casa, foi cada vez mais escancarada a necessidade desse trabalho reprodutivo diário, né? Mas também foi escancarado como esse trabalho doméstico remunerado ele não estava apoiado em leis e em direitos sólidos. Então, houveram muitos prejuízos, né? Eu destaco também que o primeiro caso de Covid aqui no Brasil, foi através de uma pessoa que veio e ela trouxe o vírus aqui para o Brasil, e a primeira pessoa que veio a falecer foi uma trabalhadora doméstica que foi contaminada através da sua empregadora. Então, escancarou isso, essa realidade para nós, né? Então, a pandemia, ela trouxe elementos muito importantes para a gente fazer essa discussão. Outra discussão também que nós trouxemos no nosso trabalho foi a questão do processo da PEC das domésticas e de conquistar direitos trabalhistas para essa categoria que historicamente não tinha. Então, as domésticas, trabalhadoras domésticas, elas são uma das últimas categorias de trabalhadoras a conquistarem direitos básicos que já haviam sido conquistados por outras categorias. Porém, essa ainda não. Então, a PEC das domésticas, e a Lenira, ela tem um ponto muito importante, né? Ela é uma figura central aí na briga, na luta pelos direitos das domésticas, ela vem para colocar essa categoria sob aí as bases da CLT, porém é impossível de negar que a PEC das domésticas e as questões trabalhistas que ela envolve, ela também acaba, e aí também eu vou abrir um parênteses daqui a pouco sobre isso, ela acaba por colocar uma questão, aprofundar a questão que é a diarização do trabalho. Então, o que acontece? O que a gente percebe? Há essa luta pelos direitos das trabalhadoras domésticas, que foi arduamente conquistada durante muitas décadas de luta, por muitos movimentos ali, igual foi colocada aí, inclusive, por movimentos relacionados à Igreja Católica, né? Porém, ela esbarra numa sociedade que está tão centrada e alicerçada num alicerce com relações bastante pautadas na escravidão, e aí o trabalho doméstico é muito claro com isso, que quando é para colocar direito para essas trabalhadoras, ao invés de lidar com o que foi adquirido, o que foi arduamente, através de muita luta, adquirido, a PEC das domésticas ela acaba por inserir essas mulheres na diarização. Por quê? Porque aquelas pessoas que empregavam essas trabalhadoras, elas não aceitam, ou não aceitam, né? Não é questão de não ter as condições materiais, né? Mas elas não aceitam como que eu posso dizer? Não aceita colocar essas mulheres e arcar com as responsabilidades trabalhistas para essas mulheres, responsabilidades trabalhistas que também viriam junto de responsabilidades financeiras, né? Pagamento de INSS e todos os direitos devidos por ser CLT. Enfim, então, essa PEC das domésticas, considerando a realidade material, o histórico material do Brasil, ela acabou por colocar as trabalhadoras domésticas em um lugar de diarização. Então, a gente tem aí um processo, desde a PEC das domésticas, de aprofundamento da diarização do trabalho. Então, o que a gente tinha antes com trabalhadoras que elas eram fixas, a gente tem diaristas.
E a questão das diaristas, ela muda muito, né, as relações. Então, a relação, ela para de ser tão ambígua de afetividade, porque não tem aquele caráter diário de permanência naquela residência, naquele espaço doméstico privado, porém ela também não tem nenhuma garantia de estabilidade. Então, são mulheres que elas trabalham, recebem por diárias, né? E elas não têm nenhuma garantia de que vai ter um salário fixo, ou, mais ainda, que elas vão ser assistidas por direitos trabalhistas, a não ser que elas busquem de maneira autônoma, né, esses direitos. Então, foi um prejuízo muito grande para essa classe. Não a PEC, gostaria de destacar isso, deixar isso bem claro, não a PEC. A PEC, ela não é a responsável por isso, mas a PEC, inserida num contexto de uma sociedade como a nossa, junto com o movimento sindical que não preparou uma base para essas trabalhadoras domésticas, a gente teve essa situação de diarização do trabalho e aprofundamento da precarização do trabalho dessa classe que já é historicamente precarizada. Então, a gente vê que o salário médio dessas trabalhadoras, ele cai, né, por conta disso, dessa diarização. A quantidade de trabalhadoras com carteira assinada também cai drasticamente. Aliado a isso, a gente tem uma perda de um banco de dados para poder acessar, porque então a gente não consegue acessar essa quantidade de dados oficiais, né? Dados quantitativos oficiais sobre essas trabalhadoras, porque não é de fácil acesso mais, tive muita dificuldade para acessar. Então, foi uma série de entraves que se sucederam, né, nessa categoria, para essas trabalhadoras. Então, esse foi um panorama, e aí partimos para a discussão sindical. Então, essa construção do movimento sindical das trabalhadoras domésticas, porém, uma categoria que historicamente não se organiza sindicalmente, né? Então, quando fiz a entrevista com as trabalhadoras, foi muito curioso que quando eu falei com uma delas sobre o movimento sindical, se ela conhecia o sindicato, se ela já havia buscado, ela me respondeu assim, com as palavras dela: Fia, eu nem sei do que você está falando. Então, assim, o distanciamento de uma organização é tão tamanho que muitas delas não sabem, algumas delas, né, não sabem o que é isso. E por quê? Porque nós estamos falando de trabalhadoras que trabalham num espaço doméstico, privado, de outra pessoa, de maneira isolada. Então, daí a gente propôs, né, e iniciou a elaboração de um conceito que se chama território doméstico, que esse território doméstico, ele atua em 3 escalas. A escala do indivíduo, da trabalhadora doméstica, né? A escala do espaço doméstico privado do outro e a escala do Estado. Então, são 3 agentes aí que interferem nesse território do trabalho e que agem de maneira que, conjuntamente, eles concluem, cada um com seus elementos, cada um com as suas objetividades e subjetividades, contribuem para colocar essa trabalhadora doméstica nesse espaço e nessa posição de não organizada. Porque como que eu vou me organizar se eu trabalho sozinha? Se eu trabalho no espaço doméstico privado de outra pessoa, sozinha, isolada? Como eu vou me organizar se eu tenho... Aí entra outra questão, como que eu me organizo socialmente, sindicalmente, se eu, enquanto mulher, tenho dupla, tripla, a gente às vezes fala até de quádrupla jornada de trabalho. Então, a gente enfrenta todas essas questões e enfrentou e encontrou sindicatos que não estavam preparados para essa situação, para essa subjetividade do ser trabalhador. Então, estive em sindicatos que eram comandados por homens, e que, para além de ser comandados por homens, não tinham essa noção. Então, não entendia essa subjetividade do trabalho doméstico, essa ambiguidade, essas relações muito intrínsecas
na qual são mescladas e misturadas questões históricas, questões sociais, questões raciais, questões afetivas também, que não dá para negar que as relações afetivas são muito intrínsecas aí nesse trabalho doméstico. Como que vai distanciar, como que eu vou tratar esse trabalho como um trabalho sem nenhuma afetividade, sendo que é um trabalho de cuidado, que está dentro da casa de outra pessoa. Então, são questões de muita subjetividade para poder compreender. E que alguns sindicatos que foram contactados, eles não percebem essa subjetividade, não atuam com essa subjetividade e acabam por desconstruir, desestruturar esse movimento, essa organização. Então, existe essa dificuldade da organização. E aí a gente partiu para fazer um mapeamento, né, desse sindicato das trabalhadoras domésticas, a sua abrangência sindical, e encontramos diversos vazios territoriais, vazios de representação sindical, que nós chamamos, né, que são áreas do estado de São Paulo. Então, esse mapeamento ele foi feito no estado de São Paulo. São áreas do espaço do estado de São Paulo que não tem representatividade sindical por nenhum sindicato das trabalhadoras domésticas. Então, a gente tem aí, além de uma categoria que tem, historicamente, questões aí para se organizar, historicamente, como eu falei, socialmente, a questão de gênero também impacta muito por estarmos falando de mulheres. Nós temos também sindicatos que não abrangem todo o território do estado de São Paulo. Então, cidades aí que ficam sem ser assistidas. O número de sindicalizadas é baixíssimo, né? A gente tem uma atuação bem baixa. No geral, são mulheres que procuram o sindicato, quando procuram, no momento de pedir demissão ou no momento já que estão sofrendo com alguma perseguição, algum abuso na situação de trabalho, ali no ambiente de trabalho, para saber dos seus direitos no momento de pedir demissão, mas que não constroem uma luta. Então, o sindicato é visto como aquele instrumento, aquele instrumento quase judicial ali, e não de organização da classe trabalhadora por essas mulheres. Mas não porque elas não enxergam, mas porque, historicamente, essas mulheres, elas estiveram reclusas no espaço doméstico. E ainda enquanto trabalhadoras, elas estão no espaço doméstico, então é muito difícil para elas. Então, outro trabalho que eu fiz, foi ir nos pontos de ônibus. Então, fui nos pontos de ônibus, estive nos pontos de ônibus de condomínios, principalmente, observando a dinâmica, né, dessas trabalhadoras nesses momentos de entrada e de saída. E eu percebi que esse era o único momento que elas dialogavam entre si. Porque como que elas vão dialogar, né, se elas trabalham em espaços privados? E há também, com essa diarização do trabalho, há também essa individualização mais ainda dessa trabalhadora doméstica. Você individualiza ela, você não coloca ela num espaço de socialização. Então, foram muitos entraves que nós percebemos. Conseguimos chegar a alguns resultados. Então, acho que foi uma pesquisa que teve assim um resultado bastante rico em discussão teórica. As pesquisas empíricas também trouxeram bastante detalhe, bastante riqueza, bastante elementos para serem colocados. A pandemia também, né? Ela foi, como eu falei, apesar de ter sido um entrave, ela também agregou aí bastante ao debate, os grupos de debate também. Então, para fechar, assim, o que foi o trabalho, nós chegamos à conclusão de que é uma classe trabalhadora historicamente deixada de lado, está atrasada nesses seus direitos sociais, em conquistar seus direitos sociais. Quando conquista esses direitos sociais de maneira muito atrasada em relação às outras categorias, se depara com essa estrutura muito
racista dessa sociedade que não aceita perder os seus privilégios, não aceita, na verdade, não perder, não aceita dar atribuir aquela categoria esses direitos que a elas são historicamente negados. E aí marginaliza ainda mais essa categoria, certo? Então, essas foram algumas conclusões que a gente chegou. Espero ter contribuído aí, colocado alguns elementos para a gente poder conversar. E é isso, muito obrigada. Estão me ouvindo? Bom, é muito importante seu trabalho. É incrível como, assim, houve uma luta imensa de anos a fio para que as empregadas, as trabalhadoras domésticas conquistassem os direitos legais, trabalhistas, devidos a ela. E ao mesmo tempo que houve essa grande luta, elas acabaram se desarticulando e não conquistando, ampliando os espaços de conquistas dela, né? E o que poderia ter sido uma conquista, na verdade, fez com que o trabalho continuasse precarizado, porque hoje elas são diaristas e continuam não tendo acesso aos direitos trabalhistas, a menos que elas o façam individualmente, né? Recolham seus tributos para poder se aposentarem mais tarde, né? Depois de um final de luta. Agora, eu gostaria de perguntar para a Cassie as dificuldades que ela enfrentou nos arquivos. A que você atribui o fato de arquivos e mesmo famílias tradicionais das elites não quererem falar sobre as trabalhadoras domésticas, esconderem as mulheres negras, esconderem as trabalhadoras? Isso, na sua pesquisa, na sua busca em arquivos, você relata essa dificuldade de encontrar informações sobre essas mulheres, né? A que você atribui esse fato? É uma boa pergunta. Eu acho que é várias coisas. A primeira eu acho que é o condicionamento com essa perspectiva do narrador tradicional da história moderna brasileira, que é a visão dessa narrador vem das classes altas, brancas, pessoas com latifundários. Eles têm a posição dominante na perspectiva histórica, e tem outras partes da construção dessa voz. Eu penso das pessoas como Gilberto Freire e os outros escritores da Nordeste que chegaram na década de 30, que escreveram vários livros, romances sobre o passado com escravidão e as relações com as amas de leites. E eles escreveram esses livros como o narrador sempre era um menino branco, e a perspectiva dele. Mas isso é uma forma de usar o poder para controlar a perspectiva da situação. Então, a gente está sempre
começando com essa perspectiva, mesmo se a gente está desafiando essa perspectiva. E também eu acho que a segunda razão tem muito a ver com aqui a Bibiana falou, que tem várias pessoas e estruturas na leis legislativas, nas práticas sociais, que reproduz a ideia, a noção que esse trabalho das empregadas domésticas não produz capital, mas produz capital, porque produz e reproduz uma classe alta, uma classe das elites, e a gente pode pensar nisso em respeito com a emergência das mulheres no mercado do trabalho na década 60 e 70. Que essas mulheres entravam espaços com lugares de... Estou esquecendo a palavra. Em inglês, a palavra é white collar. Mas esses lugares profissionais. E essas mulheres não são as únicas pessoas. Não era assim que, para primeiro tempo, mulheres entravam no espaço do trabalho. Desde a colonização do Brasil, tinha mulheres trabalhando. Mas, para facilitar a entrada dessas mulheres da classe média, classe alta, elas precisavam do trabalho das trabalhadoras domésticas. É isso é o capital que produz, que as empregadas domésticas produzem. E isso é muito desconfortável para admitir. Porque tem várias pessoas que eu respeito, colegas meus no Brasil, e várias dessas pessoas tinham trabalhadoras domésticas. É muito comum para elas ser elas estejam nordestinas, negras, qualquer coisa. Então, é muito difícil para olhar no espelho e admitir, eu sou parte dessa reprodução da capital. E, finalmente, eu acho que ainda tem um impacto, o fantoma das terroristas e os pesquisadores do passado. No meu caso, é Florestan Fernandes. Ele tinha essa coisa, essa explicação no livro, na obra O Negro nas Sociedades de Classes, que o problema do racismo no mercado do trabalho é por causa da herança da escravidão. E isso tem vários problemas com essa noção e é desafiado muito, muito pelos todo mundo. Pesquisadores, terroristas, feministas negras, mas tem eu acho uma falta de quebrar com esse lugar para pensar e imaginar outros jeitos para enfrentar essa questão. E
eu não sei como é no Brasil, mas nos Estados Unidos, apesar do fato que historiadores e arquivistas vêm do mesmo matriz, eu falo com arquivistas, mas é muito comum para historiadores para não ter qualquer relação com arquivistas. Eles não falam juntos. Então, isso afeta o jeito em que você desenvolver um acervo, um catálogo, pensar sei lá, como funciona a busca em termos das fontes. E eu acho, na questão das mulheres negras, não tem um monte de pessoas trabalhando na pesquisa sobre mulheres negras como questão central. Tem foco nas mulheres negras como uma parte de uma outra coisa. Escravidão, racismo, relações de gênero e tal. Mas não a sociabilidade, subjetividade, hábitos, jeitos de falar, conversar, essas coisas. A gente está entrando esse lugar, mas para o longo da profissão não tinha essa estrutura. Então, essa estrutura está sendo construído e eu acho que vai melhorar, mas na minha perspectiva, essas coisas são os problemas, os desafios. Quer dizer que a história, para contar a história das mulheres negras, hoje, você só consegue falar da história das mulheres negras se ela estiver relacionada à escravidão, a uma herança escravocrata, a trabalhos inferiores que não dão a medida do que é a realidade da mulher negra. É isso que você está falando? Bom, porque eu não quero uma polêmica. Mas é claro, e eu entendo por que a escravidão faz um lugar enorme nos estudos das mulheres negras. É óbvio, porque no Brasil tinha quase 4 séculos da escravidão. Mas uma coisa, talvez polêmica, eu não sei, mas eu não acho que a escravidão é a única jeito para pensar das realidades dessas mulheres. Porque, como a Bebiana era falando sobre a falta da presença, a exclusão das trabalhadoras domésticas nas legislativas, isso foi construída. Não era uma herança simples da escravidão. Tinham várias pessoas que decidiram e construíram argumentos para dizer e legitimar por que essas trabalhadoras domésticas não podiam incluídas nas legislativas do trabalho, legislativas trabalhistas. É uma construção ativa, não era uma coisa passiva. E várias vezes, inclusive feministas negras brasileiras, diziam que essa exclusão aconteceu por causa da escravidão.
Não! A escravidão aconteceu, tem várias semelhantes com o tipo do trabalho, mas para manter essa marginalização dessa classe de trabalhadores, eles precisavam criar e recriar essa noção de inferioridade. Eles faziam isso nos jornais, nas mídias. Inclusive, existiam no meio do século XX manuais para as donas de casa, para como tratar sua empregada doméstica, como pacificar ela. Então, ela não vai ser, sei lá, capturada pelo movimento sindicalista. E essa pesquisadora, ela é brasileira, mas ela trabalha nos Estados Unidos, Sônia Roncador. Ela tem um capítulo no livro dela sobre a representação das domésticas na literatura brasileira, que umas dessas manuais, Clarice Lispector escreveu uma manual com a irmã dela. Ela não põe o nome dela no livro, mas ela fez isso. Então, eu estava pensando a quantidade da energia que a polícia, as políticas, as mídias, várias instituições põem nessa construção da inferioridade da empregada doméstica como uma pessoa fora da modernidade. Isso é uma construção. E quando você lê, ouve para esses testemunhos das empregadas domésticas, entrevistas, elas dizem francamente: não tem nada ruim com meu trabalho, mas eu trabalho e eu mereço os direitos que outros trabalhadores têm. Ponto. É isso. Elas não vejam, elas não veem o trabalho dela como uma coisa arcaico, coisa do passado, fora da modernidade. É moderna. O que não é moderna é o jeito em que toda a sociedade trata elas. Isso é o problema. E então a gente precisa uma mudança num jeito em que a gente percebe essas trabalhadoras. Em qualquer lugar da sociedade, isso inclusive a disciplina da história. Muito interessante essa colocação sua. Muito interessante sua colocação, muito obrigada. Bibiana, um pouco na esteira do que a Cassie falou, você tomou depoimentos orais para a sua pesquisa. O que te chamou mais atenção nas falas dessas mulheres trabalhadoras? Janira, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de agradecer muito pela fala da Cassie, porque realmente, né, quando a gente fica aí quase como se escorando, né, nessa fala da herança escravocrata, dá essa sensação de que, como ela colocou muito, muito bem essa palavra, que é algo passivo, né? Não é algo passivo,
Não é algo que aconteceu lá atrás. Não é como se algo tivesse acontecido lá atrás e a gente está arrastando isso até agora e a gente não conseguiu se desvencilhar dessas amarras, digamos assim. Mas sim, e foram criados e são criados o tempo todo ferramentas e instrumentos e aparatos, até mesmo aparatos do Estado, né? Engrenagem do Estado para continuar, para preservar e para reproduzir essas questões raciais. Então, eu gostaria muito de agradecer por essa fala, por ter colocado luz sobre isso, porque, assim, realmente foi muito proveitoso isso que você falou. Muito obrigada. Sobre isso, sobre as falas, me chamou muita atenção, porque as duas falas que eu tive foram de duas trabalhadoras bem distintas, né? Quando a gente coloca a classe trabalhadora, ela não é homogênea, ela é extremamente heterogênea. O capital, ele quer colocar, o capitalismo, ele quer colocar aí a classe trabalhadora numa grande máquina de moer carne, colocar todo mundo ali com a mesma coisa, porque é muito mais fácil de lidar, né? Desconsiderando as particularidades, as individualidades dessa classe trabalhadora, mas nós somos feitos de pessoas heterogêneas, muito distintas uma da outra. E elas eram muito distintas, né? Essas trabalhadoras que eu conversei. Então, enquanto uma já tinha muita articulação, uma articulação política, a trabalhadora, ela estava muito numa situação de distanciamento político, distanciamento de organização, distanciamento social. Mas foi muito rica a fala que essa trabalhadora dessa segunda trouxe, porque ela traz falas da sua vivência, do seu dia a dia ali como trabalhadora, e ela traz questões assim muito intrínsecas, como situações de extrema violência emocional, como negação, proibição de se alimentar na casa, de acessar algum alimento, empregadoras que não pagavam em dia, que pensavam simplesmente sem nenhuma orientação. Então, apesar do seu distanciamento com essa questão organizacional, né, enquanto categoria de trabalhadora doméstica, ela tinha esse olhar observando e ela tinha também de reconhecer essas práticas que também são subjetivas de opressão ali dentro da rotina de trabalho dela, que é a negação de um aumento. Então, por vezes, quando ela foi essa trabalhadora, ela era mensalista, né? Não era diarista, ela era mensalista. Solicitar que fosse repassado o aumento, né? O aumento anual de salário, ser mandado embora, falaram que não poderiam, enquanto os empregadores ostentavam aí padrões altíssimos, né? Já outra trabalhadora, ela lidava com essas questões quase normalizando, né? Normalizando essa volatilidade do trabalho, porque é assim mesmo, quando não precisam mais da gente, eles mandam embora, mas é porque para eles também é difícil de pagar. Então, foi muito interessante observar essa diferença das narrativas, das próprias vivências entre essas duas trabalhadoras. E a riqueza que elas trouxeram nos seus depoimentos. Então, eu estive em contato com elas durante bastante tempo, mesmo depois da pesquisa, inclusive durante a pandemia, vendo como isso afetou o trabalho delas, né? Todo o processo para acessar auxílio emergencial, a gente discutiu bastante sobre isso, né? Como a maneira de acessar esse auxílio emergencial distanciou essas pessoas que não têm acesso a tecnologias, não têm acesso a algumas informações. Então, foi muito rico em questão de dia a dia mesmo, de trazer para esse dia a dia, essa rotina do trabalho doméstico para a pesquisa. Então, e a gente fez esse diálogo, né? Então, enquanto eu colocava fazia a discussão teórica, inserir a fala dessas trabalhadoras para colocar luz da realidade material,
para comparar, né, que as teorias, quando elas não estão distantes da realidade, como quando a gente pega, né, faz esse trabalho empírico, elas são amostragens dessa realidade e conversando, mantendo essa prática, esse entre teoria e prática, como deixa um trabalho muito mais rico. Mas, respondendo novamente, foi muito rica, tanto essas falas, mas também foi muito interessante as contribuições sindicais. Foi muito chocante perceber esse distanciamento, esse despreparo, principalmente no sindicato que eu estive, da cidade lá do recorte facial que a gente selecionou, né, que era a cidade de Presidente Prudente. Foi muito chocante as falas do diretor sindical, falas assim, muito preocupantes, mas que compuseram o debate teórico de maneira bastante rica. E essas trabalhadoras, elas trouxeram, né, da maneira como elas conseguiram, relatando o seu dia a dia, o seu cotidiano, conseguiram fazer, assim, contribuir para essa conversa da teoria e prática. E o que te chocou na fala dos sindicalistas? Principalmente desse sindicalista em questão, a reprodução machista, a reprodução misógina, sabe? Falas extremamente preocupantes, colocando as trabalhadoras que, quando são vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho delas, como as culpadas. Então, colocando, por exemplo, mas elas não sabem se comportar no ambiente de trabalho. Então, desconsiderando essa subjetividade e colocando como a trabalhadora, ela não sabe se portar enquanto trabalhadora num espaço doméstico de outra pessoa. Mas desconsidera que o trabalho doméstico, a gente não pode considerar e colocar que a prática desse trabalho, se assemelha a uma prática, vamos supor, de um ambiente empresarial, que eu chego, faço o meu trabalho, vou embora, e uma questão assim, não, nós estamos falando de seres humanos que lidam com outros seres humanos, que estão ali numa relação de muita afetividade, e se a gente for pensar que trabalhadoras domésticas também, elas são cuidadoras, a gente vai colocar ali as babás, e isso vai se aprofundar muito mais, né? Então, quando você tem ali um líder sindical que não consegue observar e reconhecer essa subjetividade, a gente tem um problema muito grande de representação, né? Colocar como a culpa sendo da trabalhadora, que ela sofreu assédio porque ela não prestou atenção na roupa que ela ia trabalhar. Ela sofreu assédio porque ela aceitou algumas questões algumas negociações com a empregadora e não repassou isso para o sindicato. Então, são falta de conhecimento, acredito que foi falta de conhecimento do que é essa subjetividade do trabalho doméstico. Colocar ele numa categoria, assemelhar ele, colocar ele como comparação com o outro, quando não dá para a gente pensar isso. A gente está falando de um trabalho que é realizado dentro de um espaço privado, e isso muda toda a questão, muda toda a situação do trabalho, né? E muda também, dificulta o processo para você melhorar as relações, melhorar as condições de trabalho, proporcionar um avanço nessas negociações trabalhistas aí, que se complicam cada vez mais, né? Se você tem um líder sindical que advoga contra a sua categoria, fica mais difícil você conquistar espaços, né? Isso. Quando eu coloco ali o conceito ali, começa a elaborar, né, de território doméstico, eu considero que a escala sindical, a escala do sindicato, ela é essa ponte, né? Ela é essa ponte que vai fazer essa intermediação entre Estado e entre espaço privado, mas quando ela não tem uma representação efetiva, ela falha, né? Ela se torna mais uma ferramenta de opressão. Então, é muito problemático. Claro que eu não fui em todos os sindicatos, então não dá para falar que essa é a posição do sindicato, mas sim essa especificamente, né? Mas é problemático porque é um sindicato que tem uma abrangência muito grande aqui no estado de São Paulo. Então, são
muitos municípios que são atendidos por esse sindicato. Então, me preocupou bastante. Bom, gente, essa discussão, ela não se encerra aqui, ela tem muito mais elementos para a gente falar, para debater, para discutir, mas a Bibiana tem um compromisso, ela me falou de antemão, respeitar também, a Bibiana está doente, ela topou fazer o debate, mesmo não estando bem de saúde, então, eu agradeço muito a participação das duas professoras, da Cassie e da Bibiana. Acho que foi um debate muito bom e eu gostaria de continuar falando sobre o tema, porque é um tema que eu gosto muito, né? A questão de racial é uma coisa que eu gosto muito de debater, de falar. E é isso. E eu gostaria de falar aqui, para encerrar, a questão da PEC das domésticas, né, que a Bibiana falou, que estudou um pouco mais lá no trabalho dela. Foram anos de luta. A gente, aqui no CEDEM, a gente trabalhou com um recorte de jornal de 1940, que já existia uma luta das trabalhadoras domésticas pelos direitos trabalhistas dela. E que lá naquela época, lá nos anos 40, a classe média era contra o movimento das domésticas por melhores condições de trabalho. E hoje, 10 anos depois da aprovação da PEC das domésticas, para o bem ou para o mal, ele foi um movimento que ele mostrou a importância desse trabalho e a importância de que tais trabalhadoras sejam reconhecidas como elementos importantes, constituintes de uma sociedade. E quando eu digo para o bem ou para o mal, é que houve um efeito que foi a diarização, como a Bibiana falou, as trabalhadoras deixaram de trabalhar por mês, porque os patrões não quiseram mais assumir as responsabilidades trabalhistas, aí se dobraria o custo do trabalho. Então, houve um desemprego e as trabalhadoras acharam um meio de ganhar o dinheiro trabalhando por dia, como diaristas. Esse foi o lado ruim da conquista da PEC. Mas a conquista da PEC, ela tem o seu valor, ela é de mostrar o valor dessas trabalhadoras. E que a luta continue, e que os sindicalistas, e que o Estado, e que todas as classes reconheçam a importância das trabalhadoras domésticas, como a Cassie colocou. É um trabalho como outro qualquer, tem a sua importância, é extremamente importante, é o ponto fraco de todas as famílias, são os trabalhos domésticos, e que são remunerados, que exigem trabalhadoras específicas para fazer aquilo. Então, elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser reconhecidas como trabalhos importantes que são. E essa é uma luta que tem que persistir. E é isso que eu gostaria de falar para concluir esse debate. Obrigada, meninas. Muito obrigada, agradeço muito também, foi muito rico, foi muito prazeroso. Como eu falei, estava bem distante desse tipo de ambiente. Mas não estava, não. Foi muito bom. Mas foi muito, muito bom, recarregou aí as minhas baterias na discussão. E continuar, né? Porque a missão era continuar elaborando esse conceito que a gente iniciou lá no mestrado, e assim, a gente considera que tem uma potência aí, seria uma contribuição acadêmica para a discussão. Muito bom. A Bibiana, foi um prazer para te conhecer, e a Janir, muito obrigada de novo para o convite. Obrigada.